Voltamos no Gente Negócio, segundo bloco, empresário do segmento imobiliário, um empresário com larga envergadura, investe agora em outras plataformas da economia. Divago Castro, piauiense, fala com a gente aqui hoje no Gente Negócio. Divago, a gente falava que você ia debater com a gente nesse bloco sobre juros altos, mercado aquecido. E 15 dias aí, todo mundo super otimista com o novo boom do mercado imobiliário. Esse boom, ele vai acontecer mesmo? Qual é a sua análise de tudo isso que a gente está vivendo? Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque a gente tem que embasar para que as pessoas entendam o momento de hoje. Certo. O que é que existe de diferente hoje com Selic de 13,75, que deve tomar mais um tombo esses dias, eu acho que vai para 14, para a Selic de 14,25 ali de 2016 e 2017. Qual é a diferença? Por que naquele tempo, quando a Selic sai de 7,5 para 14,25 em um ano, o mercado imobiliário cai absurdamente, o número de distratos absurdamente, dá uma pancada no incorporador que Ave Maria, foi nasceu, Deus nos acuda. Nasceu capim na porta das Nasceu capim na porta. A gente vendia um imóvel, que vinha vendendo 10 imóveis por mês, Não, passava a vender um. Para tudo, eu quero descer. Além de parar, você não existia a lei de distrato, que ainda lhe fazia devolver em uma vez só o valor dos clientes. Nossa Senhora. Então, isso foi um inferno, uma tempestade perfeita para o mercado imobiliário. Eu não lembrava dessa questão da lei do distrato, né? Eu estava com um grande player em São Paulo, o Marcelo Pessoa da Galápagos, que é sócio do Daniel Dantas no projeto aqui da Memisa de Aço do Piauí. E ele me perguntou, Divago, nunca ninguém me respondeu por que ninguém estava preparado para aquele momento. Desde a vanguarda lá do Piauí até a Gafisa, todo mundo abriu o bico, todo mundo cansou, porque não aguentou. Tanto o crédito ficou caro, os distratos foram na ordem de 40%, quer dizer, você perde receita, tem que devolver dinheiro e continuar fazendo obra. Como é que essa engrenagem vai rodar? Não funciona, rompe. E a única coisa que me veio na cabeça foi, ninguém estava preparado para uma desaceleração tão brusca, porque o mercado imobiliário é um ciclo. E aí eu começo a falar de ciclo. Se eu levo 8 meses, um ano para desenvolver um projeto desse, aprovar e lançar, em menos de um ano a Selic saiu de 7 para 14. Mas assim, eu vou dar abrir um parêntese, para você responder bem claramente, para a gente entender, que eu estou bem curiosa também. Eu não analisei dessa forma. Foi muito brusco realmente. Foi muito brusco. E, nossa, o que houve? Como agora foi brusco. Caiu um meteoro na Terra. Como agora foi brusco. Como agora foi brusco. Qual é o ambiente de negócios diferente daquele momento para cá? Sim. Por que, mesmo com a Selic alta, o mercado imobiliário continua aquecido? O mercado imobiliário ele é feito por alguns pilares. O principal, que é o lançador. Mesmo com a queda de lançamentos, nós ainda temos uma quantidade significativa de lançamentos de imóveis. Okay? O segundo pilar é o mercado construtor. São as pequenas empresas que constroem para as grandes, é o mercado, é o polo fabril do Brasil, que fabrica o aço, o cimento, o revestimento, o cobre, o tubo. O que é que acontece? A gente sai de uma pandemia com um brasileiro que já vinha de algum tempo querendo comprar imóvel, entra na pandemia. Eu fiz uma live bem no começo da pandemia com um amigo que a gente chamava preservação, é uma boia de salvação. E eu dizia, o V do mercado imobiliário, ele vai descer e vai subir. Quando abrir, o mercado vai estar comprador. Por quê? Porque o mundo inteiro vai baixar juro para estimular consumo. Claro. Se um dos pilares do mercado imobiliário é um juro baixo saudável, o outro é o déficit habitacional e o terceiro é o lançamento, quando junto os três... A fórmula perfeita. Fórmula perfeita, ambiente perfeito. O que é que acontece agora e por que é que nós não estamos destratando como em 2016? Por que é que nós continuamos vendendo e batendo meta? Aí você tem que ter uma sensibilidade, um olhar mais Vamos lá, que agora você deu uma rodeio e vai responder o que eu perguntei. Não arrodeei, não. É porque é complexo. Não, eu sei, você está fazendo análise perfeita. Eu disse agora é para o telespectador tentar, porque você vai para a resposta do que é. Um dos pilares, o que é o parque fabril. Como a gente vendeu muito em 20, segundo semestre de 20, como a gente vendeu muito em 21, foram vendas absurdas, foram recordes em cima de recorde. Está na hora de construir para entregar. Mesmo que o INCC suba e baixa, o construtor agora tem uma responsabilidade de construir. Então, ele mantém a indústria da construção civil, que um dos pilares dela não é só o ponto vendedor, é o ponto de construção muito aquecido.
Nós estamos comprando material, quando eu digo nós, o setor da incorporação civil, em muita quantidade. Isso sobe o PIB da construção civil. O segundo, o governo acertou na política habitacional em um ponto. Eu faço as minhas críticas como incorporador. Não tenho camisa partidária. Quem está na mesa é o empresário. A partir do momento que a Selic subiu de 2, que ela era, acho que fevereiro do ano passado, e hoje está batendo em quase 14, que também foi muito rápido, o governo não subiu a taxa de juros habitacional. A gente tem hoje, para o procotista na linha da Caixa, 7,56, se não me falha a memória. Então, a gente tem uma Selic, uma taxa de juros de financiamento, a qual o brasileiro já está acostumado. Se a taxa de financiamento fosse os 13,75 da Selic, nós teríamos matado o mercado imobiliário. Como ela se mantém, que a Caixa é o ponto de referência, 7,56 para o procotista. Os outros bancos privados, eles não podem subir muito, senão eles perdem negócio, porque vira concorrência. Então, eu tenho um ambiente fértil, onde a Selic é alta para tomada de crédito para financiamento de obra, isso sim é ruim, é deletério, mas eu tenho para quem está descarregando a carteira, que vendeu 20, 21, está na hora de repassar a carteira com os bancos financiadores. Sim, eu tenho uma taxa atraente para a pessoa física, para o meu cliente final. Então, eu consigo repassar. Se a taxa fosse 13, tinha virado de extrato, como virou em 2016, 2017. Por isso, o mercado se mantém assim. Mas a política do governo federal foi assertiva, então? Nesse tocante, em relação à manutenção da taxa de juros, ele está subsidiando. Ele antes não dava o subsídio, você comprava um imóvel no Minha Casa Minha Vida e você tinha um subsídio de até 15%, 20% do valor daquele imóvel. Ele agora está subsidiando o juro. Então, enquanto a Caixa Econômica manter 7,56,8 ali, os outros bancos que financiam não podem subir. Acaba sendo um regulador. E isso manteve o outro pilar que manteve aquecido. Então, eu trago a venda de 2021 para desligar em 22, essas obras, por exemplo, que nós estamos terminando agora até o final do ano, repassando carteira, com uma taxa que está praticamente a metade da Selic. Compreendo. Isso mantém, acaba com esse fantasma da crise que provoca, que mais provoca a crise no mercado imobiliário é a Selic alta. E é um pavor, né? Quando a gente passa o tempo todo nesse monitoramento. Quando a gente conversou da última vez, você já falava algumas pílulas sobre a revolução no estilo de morar. Sim. Que você chama de disruptura no estilo de morar. Isso vem acontecendo gradativamente, apesar de ser disruptura. Como é que está o brasileiro, as pessoas que estão buscando, por exemplo, os litorais, as praias, uma nova forma de trabalho, as novas plataformas de teletrabalho? Como é que isso tem acontecido, por exemplo, no nosso ambiente aqui mais próximo do Nordeste? Vamos lá. Toda disrupção, ela pode parecer uma palavra bonita, estratégica, modelada, para enfeitar uma situação. A disrupção, Virginia, ela só existe se ela trouxer acesso a quem não podia. O que é o disruptivo no resumo? É quando eu consigo entregar para uma parcela significativa da população algo que ela não tinha acesso antes. A tecnologia, quando lança qualquer coisa, ela é cara. A partir do momento que ela começa a vender mais, ela barateia, ela passa a ser disruptiva. Você tem mais pessoas tendo acesso. Em termos de moradia, como o Brasil não conseguiu resolver seus problemas mínimos, quer dizer, a casa não se resume a 4 paredes, a qualidade de vida não se resume ao que você tem de conforto dentro da sua casa, seja qualquer base social. Se resume ao teu entorno. É tu chegar em casa e sair com segurança. É tu ter boa estrutura de consumo, lazer e entretenimento perto. É tu poder morar perto do trabalho. Isso é qualidade de vida em termos de moradia. O que é que o Brasil praticou nos últimos anos? Mesmo tendo construído milhões de moradia, jogou as pessoas, principalmente as mais humildes, para as populações, para as periferias. O cara passa 4, 5 horas longe do trabalho. Quando chega, tem problema de assalto. Se for na esquina, toma o celular dele. Claro. Isso não é uma crítica política, isso é nacional. Claro. Então, nasce lá atrás, por questão de necessidade de deslocamento, principalmente nos grandes centros, o modelo de estúdio, que é você compactar as áreas, mas entregar na área externa soluções compartilhadas. O que você não encontra dentro de casa, tipo, eu não posso reunir aqui 10 amigos, porque o meu estúdio tem 20 e poucos metros quadrados, mas eu tenho um excelente espaço
de lazer comum, que chama-se o co-live, que é os serviços e lazer compartilhado, e aí eu consigo suprir essa necessidade como tantas outras. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, isso começa a nascer nos grandes centros. Teresina é uma cidade que eu defendo que ela tem uma população, isso a gente fez em cima de pesquisa, lembra que eu falei de estudo, de pesquisa? Teresina tem uma população pendular, em torno de 60 mil pessoas que vêm aqui, seja para estudar, passar um curso uma semana, seja para fazer um curso de 5 anos, seja para se tratar um dia, seja para fazer uma cirurgia e passar 3 meses, 4 meses. Então, nós temos sim um turismo de negócio muito voltado para educação e saúde e um turismo de negócio comercial, porque nós somos uma cidade que vive de comércio e serviço. Sim, sim, querido. Por mais que a gente tenha uma pouca infraestrutura para atender, a gente tem um público pendular de 60 mil. Aonde esse público ficava? Dentro de uma rede hoteleira, que nós não temos hotéis novos em Teresina, que tem uma deficiência grande de leitos, com um ticket mais caro do que da praia de Iracema, e aí esse público procura. Quem vem para passar sem a vista mar. Sem a vista mar. Esse público procura o quê? Às vezes, um apartamento para alugar de 2 ou 3 quartos, que ele tem um condomínio pesado, que ele nem vai usar aquele apartamento todo. Então, quando eu fiz essa pesquisa, que eu consultei minha base de dados, que existia dentro de 8 mil leads, pessoas que me contactaram, tinha lá 800 a 1.000 pessoas querendo comprar apartamento de 1 quarto, eu lancei em 2019 o primeiro, e foi um estouro de venda, vamos entregar agora em dezembro. Depois lancei o segundo e agora eu lancei o terceiro. Então, eu acredito que isso começa como uma tendência para resolver um problema de mobilidade, mas como o país não fez o dever de casa, as pessoas querem morar cada vez mais. E aí, quando eu falo em disrupção, eu trago alguém que não teria, em termos de poder aquisitivo, para morar na Dom Severino. Alguém que paga um ticket de 280, 300 mil com prestação de R$800, financia o resto com o banco que ele desejar. Ele poderia morar na Dom Severino? Antes não, agora pode. Só que aí entra a questão da adaptabilidade. Ele tem que estar sabendo que ele vai trocar mais tempo que ele vai ter para ele, menos tempo no trânsito, por um espaço customizado de 32 metros quadrados, onde ele está a 5 minutos de tudo. Isso gerou no mercado, isso não é mais em Teresina, não era só em São Paulo, não é aqui. Se você vê hoje a nível nacional, 50% das unidades habitacionais, por isso que é o modelo que mudou, são lançados abaixo de 40 metros quadrados no Brasil hoje. O brasileiro está morando dentro de um ticket que ele pode, e não mais numa área de metro quadrado que ele desejaria. E tem o lazer, tem a segurança, tem lá dentro o conforto para receber todas as pessoas, tem todos os equipamentos necessários para fazer um teletrabalho. Desce o elevador, faz embaixo no shopping, embaixo na área de lazer, na área, né, vamos dizer assim, que ele pode ter uma segurança, uma estabilidade, sem distâncias, né, sem deslocamento. O teletrabalho está em todos os lugares, viaja, volta. A grande herança da pandemia é o home office. Então, esses espaços, eles já são projetados com bons coworks, bons espaços, com sala de reunião, são entregues, equipados com tudo que você precisa para estar fazendo, inclusive, até um trabalho desse como nós estamos aqui, batendo um papo com o sistema audiovisual. Perfeito. E quando a gente fala desses escritórios virtuais, aí agora a gente vai falar sobre empreendedorismo. O empresário Givago Castro está agora com uma nova plataforma para incentivar homens, principalmente, eu posso dizer assim, mulheres a empreenderem, Principalmente, porque o segmento é muito vocacionado da mulher. E aí surpreendeu todo mundo, porque não se esperava de um empresário com larga envergadura, tem vários investimentos, mas é mais conhecido pelo segmento imobiliário, a investir na área de semijoias. Vamos falar um pouco sobre Alma Brasilis. Vamos lá. A Alma Brasilis, ela nasce de um conjunto aí de conceitos que a gente criou, a veia empreendedora do Givago, a expertise com o virtual, com a venda online, onde a gente sabe hoje com muita maestria passar a mensagem que a gente quer da nossa empresa, atrair o cliente certo, porque você tem que saber fechar o funil ali de vendas para atrair, vender a propaganda para quem realmente está precisando comprar aquilo e fazer a conversão dentro de casa. Isso é um pilar fundamental hoje para qualquer empresa que quer funcionar, principalmente para essa. Então, eu fui pesquisar, querendo abrir novos negócios dentro do online. Então, que vocação eu poderia dar a esse negócio que pudesse combinar, vamos pensar, com a necessidade
da nossa gente. Eu fiz um negócio para ele começar no Piauí, no Maranhão e no Ceará. Quando você abre muito o funil e quer começar a nível nacional, você vai encontrar uma barreira de competição, às vezes cultural, preconceituosa contra o nordestino muito grande. Então, eu primeiro desenvolvi um negócio, contratei um grupo de consultoria, os melhores, para que eu trouxesse aí, guarda essa palavra, outsourcing. Porque a maior dor do empreendedor, você estava aqui agora há pouco falando com 2 empresários, eles falando de burocracia. A primeira é a burocracia. Tem gente que transpira de vontade de ter o seu negócio, mas não sabe por onde começar. Aí tem gente que começa, dá o primeiro passo, registra a empresa. Aí eu gosto de vender, eu gosto de semijoia, eu quero trabalhar nesse mercado. Aonde eu vou comprar, como eu posso revender? Não tem expertise nenhuma para dar nenhum passo. Não tem expertise nenhuma. Então, a Alma Brasilis, ela vem como uma ideia empreendedora, aonde a gente quer entregar para o nosso parceiro soluções completas. É uma empresa que vai trazer desde o pilar da curadoria da escolha da melhor peça, que tenha mais capacidade de venda, porque o mercado consumidor de joias e semijoias, ele é criterioso. Sim. Segundo, ele vai buscar a fabricação dessa peça da melhor forma, com a melhor performance, para que eu possa, como atacadista, te entregar ela e você possa revender com uma excelente margem. A margem do nosso revendedor é maior do que a nossa. E com a garantia, né? E com garantia, com toda a estrutura de garantia. E eu tenho que te entregar os pilares de aderência. Em todo negócio, você tem os pilares de aderência. Para eu vender uma semijoia que o cliente vai receber pelo correio em tempo rápido, eu vou receber numa caixa do correio, mas quando eu abrir, eu vou receber numa encantadora embalagem de altíssima qualidade, desenvolvida por um design que é tão bonita quanto a peça. Então, ali eu trago a aderência e fidelizo aquele cliente. Quando você que for revendedora Alma Brasilis fizer a sua venda, que você comprar conosco, você já recebe a solução da embalagem. Na verdade, ela vai receber a própria loja virtual. Perfeito. Com toda a burocracia dentro desse pacote que é o negócio. Perfeito. Vai receber todas as soluções jurídicas, de marketing, de propaganda, de garantia, de credibilidade da marca e toda a segurança e a consultoria para que o negócio possa sustentar-se sem insegurança financeira ou jurídica, é isso? Tudo que você precisa fazer para abrir uma loja virtual ou presencial de semijoias de um bom produto, nós já resolvemos. É uma solução. Por isso é que eu chamo outsourcing, são soluções completas já criadas. E o pilar principal, às vezes, ele não tem o capital. Então, a gente financia, inclusive, dentro de uma estrutura de crédito, o nosso revendedor. Porque a nossa ideia é atacado, é volume. Nós vamos ser, para o nosso parceiro, o grande impulsionador do ponto de vista de marketing. Você falou bem da história da plataforma virtual. Então, vai receber a joia com curadoria, vai receber a embalagem, vai receber uma plataforma virtual. Se você não tem habilidade com aquilo ali, você vai ter treinamento. A grande maioria das pessoas que já estão inseridas, que desejam, elas já naturalmente já receberam o treinamento. Então, a gente vai dar, inclusive, o treinamento. Quer aprender a fazer um markup saudável para saber quanto deixa de margem de lucro? Não é só multiplicar por 2. Não, você vai ter essa tributação, vai sobrar isso aqui de lucro para você. E vai ter esse custo financeiro. E, por último, o pilar do financiamento, que é pagar em 12 vezes aquele kit. Então, até esse pilar. Por isso é que se chama, nós vamos estar presentes na Feira do Sebrae, de 8 a 11 agora de setembro. Então, eu convido você para visitar o nosso stand, conhecer o produto, pegar no produto, ver a qualidade e a beleza, porque foi tudo preparado por especialistas com muito carinho, revisionado por mim, e eu acredito que vai ser uma excelente oportunidade para aquela pessoa que transpira, que tem vontade, que já tentou abrir a lojinha ali no Instagram e tentou e bateu, mas não entendia um pouco de impulsionamento, então não conseguia atingir o público. Então, você vai ter todas essas soluções. E para quem já está inserido dentro desse mercado, nós seremos um ótimo parceiro, um grande fornecedor, porque todas as nossas peças que foram produzidas, elas são assinadas por designers conhecidos, são designs de nome, a gente apostou muito no design. Não é simplesmente mais uma pecinha bonita, algo assim, não. Tem design, é diferenciado e tem bastante preço, tem um preço muito atrativo. E eu te pergunto, vocês vão na Feira do Sebrae fazer um pré-lançamento, ou quem está no interior do Piauí e outras regiões do Brasil,
que já quer ser um distribuidor, já quer ter a sua loja virtual, já quer ser a Alma Brasília, vai ter acesso como? Nós já temos as nossas plataformas funcionando, Sim. Estamos iniciando os primeiros trabalhos de impulsionamento, porque a gente quer casar junto com o Sebrae. Eu acredito muito na Feira do Pequeno e Médio Empreendedor, onde a gente vai estar presente lá. Eu estou trazendo a Bianca, que é uma das maiores especialistas em curadoria de joia e produção de campanha. Pra você ter ideia, ela fez campanha da Gisele com a Vivara. Gisele Bündchen, a modelo. Sim. E ela é quem fez esse trabalho com esses modelos para a gente. Nós temos um material de trabalho impresso e gráfico e digital muito bom e uma entrega rápida, porque nós trabalhamos com pronta entrega. Então, todas essas soluções estão prontas, estão indo ao ar essa semana e a outra. Nós vamos começar a fazer os impulsionamentos. Nós já temos nas redes sociais, é Alma Brasília, quem quiser seguir, anota aí. E na semana que vem nós vamos estar trazendo a Bianca para dar uma palestra, onde eu convido, não perca, porque você vai entender o que existe de melhor hoje, o que está mais antenado no mercado de joias e semijoias. É a Bianca, se você for à feira, aproveite para conhecê-la, que é uma pessoa especialista na área, muito capacitada para transmitir o conhecimento. Givago, a gente está caminhando para o final da entrevista, nos bastidores eu conversando com o Givago, que a gente está sempre aprendendo, né? E com o Givago, então, eu aprendo muito. A gente fala dessa faixa do Rio Preto, que é a Bacia do Cristalino, que já é sua cara, esses estudos todos a respeito de mineração, você já é um investidor na área. Quando eu falo que ele tem muitas, né, que ele tem muitos investimentos e vai para, né, diversifica negócios, é nesse sentido. Me fala uma coisa, me falaram que você comprou um equipamento que faz uma análise criteriosa de minério. Isso. E que você estava começando a contribuir com a economia do Estado nesse sentido. Explica melhor. Vamos lá. Eu já venho há uns 2 ou 3 anos olhando para esse setor. Eu acho que o Piauí tem 2 vocações principais, 3 vocações principais. O agro, com o cerrado, a produção em larga escala, mecanizada. A energia limpa, que eu acho que dentro de 10 anos o Piauí vai ser um dos estados, um dos maiores geradores de energia limpa, solar e eólica. E eu vejo a mineração, que agora timidamente começa a ser olhada no estado do Piauí. Nós temos uma faixa que chama faixa do Rio Preto. É a região de transição entre o Craton do São Francisco, que são das terras mais antigas do mundo, e a bacia, o sedimento da bacia do Parnaíba. Nessa faixa que ficou exprimida, isso é um verdadeiro caldeirão de minérios. Tudo que você imaginar que subiu do centro da terra, se misturou, saiu nessa faixa, que vai mais ou menos de Picos até Curimatá, Júlio Borges, por ali. Então é chamada faixa do Rio Preto. Então lá existem grandes oportunidades minerárias. Agora nós conseguimos identificar lá uma área de ferro, titânio, que é incrível. É uma coisa assim surreal. Existe o projeto da Bemisa, do Daniel Dantas, que eu já tinha falado, do Marcelo Pessoa, que lá a taxa de ferro é 32%. Lá é 65%. Como é que você sabe disso, Givago? Porque a gente vai a campo, coleta o material, manda para um laboratório, que geralmente passa 45, 60 dias para nos entregar esse ensaio, para dizer que minério é aquele, qual é o percentual e o teor de cada componente. Pensando em acelerar esse processo, eu adquiri um equipamento que chama um Newton Plus, é um XRF, é um analisador de minerais. É um equipamento importado, ele tem um custo elevado. Então eu pego aqui, Virgínia, esse copo, eu encosto ele e ele vai me dizer de que é feito esse copo. Se é vidro, se é sílica. Então, você que está aí no sul do estado, nessa região, em qualquer outra, você vem caminhando dentro de uma terra sua que você planta, que você cria alguma coisa, você encontra uma pedra que é diferente. Geralmente minérios ferrosos, eles são bem mais pesados que uma pedra normal de arenito. Então, se você encontra e você acha que aquilo pode ter de fato alguma coisa, eu estou disposto a ajudar. Porque a economia minerária, ela começa do nada. Foi alguém que um dia chutou uma pedra e descobriu que na região de Capitão Gervásio Oliveira existia uma imensa jazida de níquel, que hoje é um dos maiores ativos do Brasil. Da mesma forma, a formação Serra Vermelha, que a Bemisa comprou, que ela, quando entrar em atividade, que terminarem a Transnordestina de Ferro, ela vai representar 20% do PIB do Piauí. Olha só como a falta de infraestrutura afeta a vida do brasileiro. Só mina vai representar 20%
do PIB do Piauí quando estiver em ativo. Então, sem custo, você pode pesquisar e dar um diagnóstico dessa pedra e contribuir dessa forma para o segmento, eu estou entendendo, para a mineração ser desenvolvida. Procura no Instagram, @Givago Castro PI, fala comigo, eu mando até o dinheiro do frete. Achei uma pedra, manda umas fotos que eu já te digo alguma coisa se faz sentido ou não. O Piauí é riquíssimo em minérios, ele não tem pesquisa. No nosso estado vizinho, do lado Bahia, você entra no site, tem a Companhia Baiana de Pesquisas Minerais. Eles têm o estado inteiro mapeado, eles investiram nisso. Se o Piauí daqui para frente resolver investir em pesquisa para que atraia o investidor, a gente vai ter muitas mais gente olhando para o estado do Piauí. E eu, como incentivador, você que achou uma pedra preta, pesada, brilhosa, qualquer coisa, me procura no Instagram, manda, que em questão de 2 minutos a gente vai saber o que tem ali. Tá dado o recado. Givago, como sempre, suas entrevistas são muito interessantes. E aí você vai ficar devendo a próxima, né? A gente tem mais tempo para falar também de tudo isso que você está pesquisando sobre mineração e os lançamentos do segmento imobiliário e o empreendedorismo feminino com Alma Brasília. Muito obrigado pelo convite. Imagina, voltaremos até aqui várias vezes. Vamos cada vez voltando e validando as nossas ideias, que a gente fala, a gente traz o resultado, que a ideia é essa. Pois até a próxima, gente. O negócio de hoje fica por aqui. Não esquece que a gente está todo dia em TV aberta, 10 e 15 da noite, no YouTube. Tudo que você vê aqui, a agenda de entrevistas, você acompanha no meu Instagram, @VirginiaFabris. Até a próxima.